Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. E esse programa é gravado pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, a toda a equipe aqui da TV Grandourados e nosso abraço também a todos os telespectadores aqui da TV Com Brasil. E hoje eu quero tratar aqui um assunto muito importante que é sobre a verdade. Jesus fala que o reino dele é o reino da verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para a nossa meditação da palavra de Deus. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 18, o versículo 37 e 38, que diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou para os judeus e lhes disse: Não acho nele crime algum. Esse texto que nós lemos, deixa eu te colocar aqui no contexto dele. Nós estamos exatamente lendo um pequeno pedaço do interrogatório que Pilatos faz a Jesus lá no pretório, lá na sua sede de audiências. Jesus está sendo interrogado por Pilatos aqui, mas Pilatos também está sendo interrogado por Jesus aqui. Pilatos faz 4 perguntas básicas neste interrogatório de Jesus, e uma delas é esta: Logo tu és rei. Os judeus haviam acusado Jesus diante de Pilatos que ele estava se dizendo ser o rei dos judeus. E entre as muitas perguntas que Pilatos faz para Jesus, ele então pergunta isso: Logo tu és rei, você é o rei mesmo dos judeus? E Jesus diz: Tu disseste que sou rei. E para isto nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E ele já havia dito para Pilatos: O meu reino não é deste mundo. E agora ele está dizendo: Para isto eu vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve ou que é da verdade, ouve a minha voz. Olha, o meu reino não é deste mundo. Ele já havia dito: O meu reino está dentro de vós, falando para aqueles que creem nele como seu Salvador, para aqueles que seguem a Cristo. O meu reino está dentro de vós, vocês fazem parte de um reino que transcende as fronteiras, as divisas, as culturas, os povos. É um reino que vai além da geografia, de um espaço geográfico, é um reino que vai além das fronteiras, é um reino que vai além dos tempos. Todo reino humano ou todo império humano, ele está sujeito ao tempo, tem um período de mandato, tem até a morte daquele rei para ter ali uma sucessão. Enfim, Pilatos está perguntando a Jesus sobre um reino, e ele fazia parte de um império, o Império Romano. Um império e um reino está aqui se confrontando. E um outro texto bíblico, a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós vemos
uma grande diferença entre um império humano e o reino de Cristo. Pilatos representava ali um império, o Império Romano, um império poderoso. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que é o maior confronto da história. O Império Romano, todo poderoso Império Romano, agora diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o interrogatório é mútuo. Pilatos pergunta para Jesus, Jesus pergunta para Pilatos, e é um interrogatório mútuo. E Pilatos sabia muito bem que ele representava o Império Romano, um império cheio de inseguranças, um império cheio de mentiras, cheio de falcatruas, um império cheio de manobras. O próprio Pilatos era cheio de medos, de temores de qualquer insurreição ali dos judeus, e ele perder o seu cargo, perder a sua liderança na região. Ele tratava com a espada afiada qualquer possibilidade de tumulto em Jerusalém. Ele estava lá por causa da festa da Páscoa. Era um período muito favorável a esses tumultos em Jerusalém, então ele acompanhava de perto com a sua espada, e os judeus levam Jesus. Então Pilatos sabia que aquele Império Romano, ele tinha sido conquistado com a espada e ele era mantido pela espada. E Jesus então mostra para Pilatos que ele não representava nenhuma ameaça para o Império Romano, ele não tinha nenhum interesse pelo o tipo de reinado do Império Romano, e ele então diz: olha, tu disseste que sou rei, e para isto eu vim a este mundo, e vim para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ele também ouve a minha voz. Então Pilatos, ironicamente, não entendendo direito ou tentando fugir do assunto, ele vira para Jesus e diz: o que é a verdade? Essa é uma pergunta que se faz, mas eu quero te dizer aqui claramente que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o reino de Cristo é o reino da verdade. Então preste atenção nisso. Nós estamos falando aqui de um reino poderoso, é o reino da verdade. E Jesus disse: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Eu quero te recordar alguns textos bíblicos. O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele, em outro texto, aqui mesmo do Evangelho de João, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na oração sacerdotal de João 18, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora ele está dizendo que ele é rei do reino da verdade. Então, no reino de Cristo não é como no império dos homens. O império dos homens é cheio de mentira, de manobra, de falcatrua. O reino de Cristo é o reino da verdade. Nele só prevalece a verdade. O reino de Cristo, ele não negocia valores, ele não negocia padrões, normas. É o reino da verdade. Ele não é deste mundo, mas está neste mundo. E todos os reinos ou todos os impérios deste mundo se confrontam com o reino de Cristo, que é o reino da verdade. Todos os impérios humanos têm seus fracassos, e o reino da verdade prevalece, e ele resiste a todas as artimanhas deste mundo, a todas as manobras deste mundo contra o reino de Cristo. É o reino da verdade, ele prevalece. Todos os impérios humanos que já perseguiram ao reino de Cristo sobre a face da terra caíram por terra, e o império humano, ele não prevalece sobre o reino da verdade.
Nós lemos muito isso nos Salmos. Depois, no segundo bloco, eu quero destacar 2 salmos aqui com você sobre este assunto. Mas Jesus está dizendo que Ele veio a este mundo para reinar no coração dos homens, e Ele reina pelo reino da verdade. Quando o pecador se converte a Cristo, ele é tirado do império das trevas e ele é colocado no reino do Filho do amor de Deus, no reino da verdade, no reino de Cristo, para viver agora em santidade, para viver em novidade de vida, para viver sobre os critérios da verdade, porque a verdade, ela é libertadora, a mentira, ela é cheia de escravidão, mas a verdade é libertadora, e quem conhece a Cristo, ele torna agora um cidadão do reino de Cristo, um cidadão do reino da verdade, aquele reino onde Cristo reina no coração dos homens. Ele diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que faz parte do império de Cristo, ou do reino de Cristo, o reino da verdade, ele ouve a voz de Cristo e ele anda na verdade. O apóstolo João, escrevendo a sua 3ª epístola, ele fala: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quem anda na verdade é parte do reino de Cristo, um reino que sobrepõe a todos os impérios humanos, é o reino da verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos no segundo bloco para completar esta mensagem do reino de Cristo, o reino da verdade. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, diretamente aqui do estado do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa semana tive o privilégio de participar da conferência online, ou do retiro online da SAF. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é a organização das mulheres na Igreja Presbiteriana do Brasil. As mulheres têm um papel muito importante na vida da nossa igreja, e a SAF representa muito bem o sentido bíblico do trabalho feminino dentro de nossas igrejas. Meu abraço a Ana Maria, meu abraço à diretoria da Confederação Nacional de SAFs da Igreja Presbiteriana do Brasil, e meu abraço a todos os que participaram deste retiro online durante o período do feriado aí do Carnaval. Foi muito bem aproveitado e foi muito bem conduzido o espaço pelas nossas irmãs. Nossos parabéns ao trabalho das SAFs em todo o Brasil, e foi precioso também ouvir ali as muitas palestras, mesa redonda, debates nesse retiro online da SAF. E fica aí o registro de que esse período de feriado foi muito bem articulado, muito bem conduzido pelas nossas irmãs em todo o Brasil. Então, nosso abraço a todos, e eu quero deixar um abraço aqui ao estado de Rondônia, aos nossos telespectadores do estado de Rondônia, e especialmente as irmãs de lá que participaram ativamente deste programa. Nós estamos falando hoje sobre o reino de Cristo, o reino da verdade. A verdade prevalecerá. O texto que eu quero destacar para você aqui dos Salmos são 2. Um é do Salmo
de número 2, quando fala do reinado soberano de Cristo, este reino da verdade, ele diz assim: com vara de ferro as regerás as nações, com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, vocês que têm a obrigação de fazer justiça na terra, e a justiça sem a verdade não é justiça. A justiça, ela tem que estar coligada com a verdade dos fatos, senão ela não faz justiça. E o reino de Cristo é um reino de amor, de justiça, de paz e de verdade. E é por isso que Jesus está falando aqui para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. O meu reino não é deste mundo, eu sou o rei do reino da verdade. É o único que prevalecerá no juízo. O Salmo 125 é um outro salmo precioso que fala sobre este assunto. Se você quiser depois conferir aí na sua Bíblia, e ele vai dizer assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Este cetro, esta empáfia do ímpio com a mentira, com a falcatrua, não prevalecerá no dia do juízo. No dia do juízo de Deus só prevalecerá a verdade, porque o reino de Cristo é o reino da verdade. Eu fico olhando como que as pessoas mentem com facilidade. Eu fico olhando como que a verdade é desfocada na nossa sociedade. Eu tenho observado isso, acompanhado as grandes mídias, a falta de comprometimento com a verdade. O fato é um, a narrativa é outra. A realidade é uma, a narrativa é outra. Usa, às vezes, a realidade para desvirtuar os assuntos. Olha, tudo isto Deus está vendo do seu trono. E Cristo, Ele reina soberanamente sobre todas as coisas, mas o seu reino é o reino da verdade, onde não prevalece a mentira. Um outro texto do Salmo 37 fala assim: habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós devemos ter o nosso coração firmado na verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que traz um novo sentido à vida. Quantas pessoas que depois de viver longos anos de vida, chegam à realidade que a vida dele foi uma mentira, a vida dele foi somente engano do coração, ilusão deste mundo, viveu uma ilusão que nunca foi compatível com a verdade, porque no fundo, todo ser humano tem um discernimento, tem a raiz, a matriz da verdade no seu coração, criado à imagem e semelhança de Deus. Paulo diz que até os gentios que não tinham a lei de Deus, mas eles tinham a lei da consciência, a consciência da verdade. Você sabe perfeitamente quando a sua vida é uma mentira e quando a sua vida está firmada na verdade. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Rei de um reino, e o seu reino não é deste mundo, mas está neste mundo. É o reino da verdade. A história da fé conta que logo judeus, romanos, bárbaros estavam vencidos pelo reino de Cristo, que não é deste mundo, é o reino da verdade. Transcende a toda a estrutura de impérios e de governos deste mundo, mas prevalece sobre eles, não deixa de ser um problema para todos os impérios deste mundo, porque a verdade do reino de Cristo, ela prevalece, querendo ou não, os impérios humanos. Assistindo a conferência
da SAF pude ouvir o reverendo Francisco Leonardo, grande servo de Deus, um pastor holandês, trabalha no Brasil já há mais de 60 anos, e ele estava falando da morte de 2 missionárias em países islâmicos, porque foi pego por uma organização e exigiam da missão holandesa algo em troca da libertação daquelas missionárias que na época eles não podiam negociar. E aquelas missionárias foram mortas. E alguns disseram, por que a missão não negociou com os sequestradores, terroristas, para a libertação daquelas missionárias? E a missão disse o seguinte, nós não negociamos porque nós não podíamos negociar os valores do reino de Cristo em troca da vida daquelas missionárias. Todo mundo que sai ao mundo para pregar o Evangelho sabe que está sujeito a passar por esta situação. E Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem der a sua vida pela minha causa, esse achará. Aquelas missionárias são mártires do cristianismo. Elas morreram para não negociar as verdades do reino de Deus. E elas mesmas não aceitariam qualquer negociação que viesse comprometer as verdades do reino de Deus. E a missão disse, o que nós vamos pregar se nós negociarmos a verdade que nós pregamos num campo de batalha? Então, é assim o reino de Cristo. Ele não negocia a verdade para satisfazer os homens. Ele não negocia a verdade para se livrar da mão dos impérios humanos. Ainda que tenhamos que pagar com a própria vida, nós não negociamos os valores do reino de Deus. É por isso que Jesus está dizendo aqui, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Essas missionárias eram da verdade, elas faziam parte do reino de Cristo. Elas não podiam aceitar que a própria missão negociasse valores do reino de Cristo em troca da sua vida. Nenhum de nós que saia à batalha pelo reino de Cristo, o reino da verdade, pode aceitar qualquer negociata, negociar os valores do reino de Cristo para poupar a nossa própria vida. Então, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, uma pergunta irônica, uma pergunta retórica, uma pergunta sutil, mas Jesus não estava tratando de qualquer dialética, de qualquer retórica, discutindo com Pilatos se a verdade é absoluta, se ela é relativa, se cada um tem a sua verdade, se cada filósofo pregava a sua verdade. Talvez Pilatos poderia estar dizendo para Jesus, os grandes filósofos já discutiram sobre a verdade e nenhum chega a um acordo sobre a verdade, e agora você vem me falar da verdade? O que é a verdade? Não se há uma conclusão sobre a verdade. Mas Jesus não está brincando, ele não está falando em retórica, ele não está numa dialética ali discutindo com Pilatos o que é ou não é a verdade. Ele está dizendo, eu vim a este mundo para dar o testemunho da verdade. Eu não negocio a verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É assim com o reino de Cristo, é o reino da verdade. É por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei qual que é o seu princípio, mas o que eu quero te dizer é que se você conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte do reino da verdade. Uma verdade que não pode ser negociada, uma verdade que não pode ser omitida, uma verdade que precisa de ser testemunhada. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Cristo, ouve a voz do reino da verdade. Eu quero convidar você a fazer parte do reino de Cristo. O reino da verdade não é desse mundo, não tem interesse
nas questões relacionadas a qualquer tomada de poder, de governo deste mundo. É um reino da verdade, é um reino que sobrevive nesses impérios das trevas, mantendo firmes os padrões da verdade. É o reino de Cristo nos nossos corações. E Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. É por isso que no juízo dele, que virá sobre a terra, a mentira não prevalecerá sobre a verdade. Vale a pena firmar o nosso coração em Cristo, firmar o nosso coração na verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Com Brasil. Obrigado também à produção da TV Grandourados deste programa. Nós vamos orar e vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Vamos falar com Deus. Ó Deus de toda graça e misericórdia, obrigado porque o reino de Cristo é o reino da verdade. E todo aquele que é da verdade é de Cristo e certamente dará testemunho da verdade por onde passar. Porque nós temos um Rei, que é o Senhor Jesus. Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito e exaltado seja o teu nome. E oro para que este reino de Cristo, como Ele mesmo ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Que este reino de Cristo venha sobre o coração de todo aquele que nos ouve neste momento. O reino da verdade. Para que não mais viva uma mentira, mas viva a realidade da vida sob a ótica do Evangelho. Viva a verdade em Cristo e com Ele reine pelos séculos dos séculos. Bendito seja o teu nome. Agradecemos a companhia dos nossos telespectadores e pedimos a tua bênção sobre o lar de cada um deles agora, sobre a vida de cada um deles agora e sobre a sua fé em Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco e continue na programação da TV Com Brasil. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nossas vozes uma vez mais e cantemos